Jó capítulo 11. Então respondeu Zofar, o Naamatita, dizendo: Não se dará resposta à multidão de palavras. Ou será justificado o homem falador? Acaso as tuas jactâncias farão calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes, a minha doutrina é pura, e limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, oxalá que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti. E te fizesse saber os segredos da sabedoria, pois é multiforme o seu entendimento, sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Poderás descobrir as coisas profundas de Deus, ou descobrir perfeitamente o Todo-Poderoso. Como as alturas do céu é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o Seol, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele passar e prender alguém, e chamar a juízo, quem o poderá impedir? Pois ele conhece os homens vãos, e quando vê a iniquidade, não atentará para ela. Mas o homem vão adquirirá entendimento, quando a cria do asno monteis nascer homem. Se tu preparares o teu coração, e estenderes as mãos para ele. Se a iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes a perversidade habitar nas tuas tendas. Então levantarás o teu rosto sem mácula, e estarás firme, e não temerás. Pois tu te esquecerás da tua miséria, apenas te lembrarás dela como das águas que já passaram. E a tua vida será mais clara do que o meio-dia, a escuridão dela será como a alva. E terás confiança, porque haverá esperança, olharás ao redor de ti e repousarás seguro. Deitar-te-ás, e ninguém te amedrontará, muitos procurarão obter o teu favor. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e para eles não haverá refúgio, a sua esperança será o expirar. Jó capítulo 12. Então Jó respondeu, dizendo: Sem dúvida vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Mas eu tenho entendimento como vos, eu não vos sou inferior. Quem não sabe tais coisas como essas? Sou motivo de riso para os meus amigos, eu, que invocava a Deus, e ele me respondia, o justo e reto servindo de risão. No pensamento de quem está seguro a desprezo para a desgraça, ela está preparada para aquele cujos pés resvalam. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros, os que trazem o seu Deus na mão. Mas, pergunta agora às alimárias, e elas te ensinarão, e às aves do céu, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará, até os peixes do mar to declararão. Qual dentre todas estas coisas não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de todo ser vivente, e o espírito de todo o gênero humano. Porventura o ouvido não prova as palavras, como o paladar prova o alimento. Com os anciãos está a sabedoria, e na longura de dias o entendimento. Com Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. Eis que ele derriba, e não se pode reedificar, ele encerra na prisão, e não se pode abrir. Ele retém as águas, e elas secam, solta-as, e elas inundam a terra. Com ele está a força e a sabedoria, são dele o enganado e o enganador. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairar. Solta o cinto dos reis, e lhes ata uma corda aos lombos. Aos sacerdotes leva despojados, e aos poderosos transtorna. Aos que são dignos da confiança emudece, e tira aos anciãos o discernimento. Derrama desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas descobre coisas profundas, e traz para a luz a sombra da morte. Multiplica as nações e as faz perecer, alarga as fronteiras das nações, e as leva cativas. Tira o entendimento aos chefes do povo da terra, e os faz vaguear pelos desertos, sem caminho. Eles andam nas trevas as apapadelas, sem luz, e ele os faz cambalear como um ébrio. Jó capítulo 13. Eis que os meus olhos viram tudo isto, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vós sabeis também eu sei, não vos sou inferior. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois forjadores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem nada. Oxalá vos calasseis de todo, pois assim passaríeis por sábios. Ouvi agora a minha defesa, e escutai os argumentos dos meus lábios.
Falareis falsamente por Deus, e por ele proferireis mentiras. Fareis aceitação da sua pessoa. Contendereis a favor de Deus. Ser-vos-ia bom, se ele vos esquadrinhasse. Ou zombareis dele, como quem zomba de um homem. Certamente vos repreenderá, se em oculto vos deixardes levar de respeitos humanos. Não vos amedrontará a sua majestade. E não cairá sobre vós o seu terror. As vossas máximas são provérbios de cinza, as vossas defesas são torres de barro. Calai-vos perante mim, para que eu fale, e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne entre os meus dentes, e porei a minha vida na minha mão. Eis que ele me matará, não tenho esperança, contudo defenderei os meus caminhos diante dele. Também isso será a minha salvação, pois o ímpio não virá perante ele. Ouvi atentamente as minhas palavras, e chegue aos vossos ouvidos a minha declaração. Eis que já pus em ordem a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Pois então me calaria e renderia o espírito. Concede-me somente duas coisas, então não me esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão rara longe de mim, e não me amedronte o teu terror. Então chama tu, e eu responderei, ou eu falarei, e me responde tu. Quantas iniquidades e pecados tenho eu? Faze-me saber a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto, e me tens por teu inimigo? Acossarás uma folha arrebatada pelo vento, e perseguirás o restolho seco. Pois escreves contra mim coisas amargas, e me fazes herdar os erros da minha mocidade. Também pões no tronco os meus pés, e observas todos os meus caminhos, e marcas um termo ao redor dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome, e como um vestido, ao qual vai a traça. Jó capítulo 14. O homem, nascido da mulher, é de poucos dias e cheio de inquietação. Nasce como a flor, e murcha, foge também como a sombra, e não permanece. Sobre esse tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, tu lhe puseste limites, e ele não poderá passar além deles. Desvia dele o teu rosto, para que ele descanse, e como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cessem os seus renovos. Ainda que envelheça a sua raiz na terra, e morra o seu tronco no pó. Contudo ao cheiro das águas brotará, e lançará ramos como uma planta nova. O homem, porém, morre e se desfaz, sim, rende o homem o espírito, e então onde está? Como as águas se retiram de um lago, e um rio se esgota e seca. Assim o homem se deita, e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará nem será despertado de seu sono. Oxalá me escondesses no Seol, e me ocultasses até que a tua ira tenha passado, que me determinasses um tempo, e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, acaso tornará a viver? Todos os dias da minha lida esperaria eu, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias, e eu te responderia, almejarias a obra de tuas mãos. Então contarias os meus passos, não estarias a vigiar sobre o meu pecado. A minha transgressão estaria selada num saco, e ocultarias a minha iniquidade. Mas, na verdade, a montanha cai e se desfaz, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as enchentes arrebatam o solo, assim tu fazes perecer a esperança do homem. Prevaleces para sempre contra ele, e ele passa, mudas o seu rosto e o despedes. Os seus filhos recebem honras, sem que ele o saiba, são humilhados sem que ele o perceba. Sente as dores do seu próprio corpo somente, e só por si mesmo lamenta.